Olá pessoal, começando mais um Jurapod, ao meu lado aqui o Guerreiro Foguinho. Beleza, Jura? Beleza, e aí? Rapaz, como é que... todo bonito assim? Rapaz, ainda tô em comemoração, essa semana foi seu aniversário, ainda tô assim bonito. Aí, por isso tá bonito assim. Ainda tô em comemorações. Olha, esse programa hoje tem oferecimento da Dubai Magazine. Você que está querendo reformar sua casa, seu escritório, passa na Dubai. A Dubai fica na Rua Direita do Uruguai, bairro Uruguai, Salvador, Bahia. Também você pode acompanhar a Dubai nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, também no site oficial dubaimagazine.com.br. Lá tem condições de pagamento e tem ofertas. Também tem uma novidade, quem comprar acima de R$500, frete grátis para todo o Brasil. Maravilhoso. Com essa Dubai... Foi Maria, 40 mil itens. 40 não, mais de 40 mil itens. Que loja, viu? Tem tudo lá, né? Maravilhoso demais, lustre. Você reformou seu apartamento, foi lá. Foi bom demais. E diluiu o prejuízo, seu ração da condição de pagamento. Tudo lindo, 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 lindo. Aí, é isso aí. Dubai Magazine. Dubai, confere, viu? Hoje a gente tem aqui um grande amigo aqui com a gente bater um papo. O homem é fera, vamos conhecer tudo aqui. Você que está aí, presta atenção para procurar o profissional certo. A gente vai conversar agora aqui com um cirurgião dentista, Edgar Neto. Seja bem-vindo, Edgar. Obrigado pelo convite. É isso aí. Tirar algumas dúvidas, algumas informações. É isso aí. Edgar, o sorriso muda mesmo a direção da coisa hoje em dia? Total. Acho que é o cartão de visita, né? Um sorriso bonito, um sorriso bem cuidado, um sorriso... Minha atuação, eu faço a parte de ortodontia, né? Um sorriso para mim bem alinhado, né? Sim. Bem posicionado. Acho que é um bom cartão de visita. Hoje tem a grande... Hoje não, tem um tempinho já que se convencionou a questão das lentes de contatos, né? Sim, é uma área... É uma das áreas. É uma das áreas. É o sorriso falso, não? É um sorriso feito. Não é o sorriso original. A lente de contato, ela se chama assim porque ela é uma lâmina muito fina. Sim. Então parece uma lente. É uma espessura quase de uma lente de contato mesmo, né? A lente de contato ocular. E ela é um laminado cerâmico. Né? Então a grande vantagem dela é que você, no seu dente original, você faz pouco desgaste. Porque para você colocar uma lente, uma coisa, você tem uma espessura. Né? Então essa espessura, se você for muito grossa, né, vai ficar feio. Ficar com aspecto, seu sorriso vai ficar muito para frente. Né? Então essa lente de contato, ela vem com a tecnologia de cerâmica. Ela é parecida com a faceta de cerâmica. Né? Qual é a diferença da faceta para o laminado, né, para a lente de contato? A espessura. Então a faceta, você faz um desgaste muito grande no dente. Um desgaste grande, né, de 2 milímetros mais ou menos. Às vezes o laminado, a lente de contato, você faz um desgaste muito pequeno. Então essa é a grande vantagem. Você mantém a estrutura dental que você tem sadia. Sim. Então essa é a grande vantagem e você consegue transformar o sorriso. Alinhar. Assim, por exemplo, esse é um detalhe importante. Tudo que eu falo aqui vai ser na condição normal de temperatura e pressão. Certo. Paciente com dentes bem posicionados, gengiva sadias, com a condição de saúde bucal boa. Lá eu. Então, por exemplo, o seu sorriso, né? Você está com o aparelho, por exemplo. Então, você está alinhando o seu sorriso. Sim. Então, tudo isso que você faz é para deixar o dente mais próximo a gente chama de lei do sorriso, né? Mais próximo possível do sorriso ideal. E aí sim, por exemplo, um paciente que ele tem um dente, vamos supor aqui, ele tem um dente muito mal posicionado, ele está assim, é mais difícil você botar uma lente de contato. O ideal seria que você alinhasse eles, colocasse numa posição ideal e colocar a lente. Então a lente ela não corrige Grandes imperfeições, não. Entendi. Grandes imperfeições, não. O ideal é que você melhore o posicionamento, porque você evita que você use uma espessura muito grande, tipo, de um material. Né? E aí com isso você pode causar trinca, você pode não dar uma durabilidade boa do material, né? Da característica do próprio material da cerâmica. E tinha uma dúvida assim, que a gente vê muito nas redes sociais, aqueles dentes que dizem, né, que quando tirar a lente de contato vai ficar aqueles dentes de vampiro, que tiver aquelas dentes... Geralmente isso aí é o seu da faceta, aí você desgasta muito. Entendi. Aí você tem um desgaste maior, porque a espessura da cerâmica é maior. Entendi. Não é a área que eu, assim, não é a minha especialidade, mas a diferença principal é essa. E aí você coloca um cimento, né, que você cimenta essa resina, ela fica. Eu, particularmente, não gosto daquele sorriso. Não sei se você já viu aquele jogador Firmino, que é um jogador brasileiro que jogava no Liverpool. Ele tem um sorriso muito branco. De fantasma, né? Eu acho aquilo ali muito antiestético. Acho que o ideal do sorriso é que ele tem naturalidade. Você olha, pô, que sorriso bonito.
E os dentes descaracterizados, fica um dentão, né? Parece aqueles Mentex, né? Aqueles chicletes antigos, né? Tipo, bem quadrados. Eu tenho um amigo que é assim, não posso citar nome não, mas mandar um abraço pra ele aqui que ele vai se identificar. Ele vai se identificar. Não, mas assim, fazendo análise aqui do seu amigo, tá harmônico. Ah, você conhece esse amigo mesmo? Assim, ó, tem uns amigos meus que brincam comigo, que eles sorriem comigo e botam a mão assim, porque isso que eu fico analisando, né? Mas tem uma área de atuação, né? Então, esse mundo da odontologia mudou muito, não foi? Total. Que antigamente a gente só via, até os sorrisos, você vê muita gente mais antiga, não vou chamar de velha, mas mais antiga, com sorrisos a gente vê muito aquela característica do, não sei como é que chama, aquele que tapava o buraquinho da cara. Como é que chama? A resina, a restauração, que era até, tinha uma cor de acimentada, né? Hoje em dia... você fala o prateado, né? É o prateado. Ali chama de amálgama. É isso. Material, mas hoje em dia você não utilizam mais. Usa bem pouco. Ainda usa, mas bem pouco. Por exemplo, existe também uma faceta, que tem a faceta de porcelana, tem a lente de contato, a faceta, né? E também tem as resinas que você pode facetar o dente com resina. Que é essa da cor do dente, né? Que se chamava de Novafil, mas antigamente o pessoal chamava... Então, assim, evoluiu muito os materiais odontológicos. Muito, muito. Então, hoje você consegue fazer uma faceta de resina, por exemplo, que você não disse que é de resina. Que parece uma lente de contato. Acredito. Então, evoluiu muito. E com a questão da tecnologia, né? Do acesso de computador e tal, melhorou muito. Por exemplo, na minha área de atuação, a ortodontia, você tinha uns aparelhos só metálicos, com a borrachinha, que é o que você usa, por exemplo. Eu uso. Hoje você já tem aparelhos estéticos de porcelana, né, que você usa uma borrachinha estética. Você tem um aparelho hoje chamado autoligado, que é um aparelho que você não tem a borrachinha. Então, essa borrachinha é substituída por uma aleta metálica, uma aleta estética. Como é? Explique mais assim que... Eu gosto muito de trabalhar com autoligado, então é um aparelho que eu gosto muito. Ele não tem a borrachinha. Essa borrachinha, ela é substituída por uma aleta, que é metálica. Então, por exemplo, a borrachinha, ela é... Você está passando um fio, né, que é metálico, com o bracket, que é metálico, e essa borrachinha, ela é plástica. Então, ela aumenta o atrito. Tudo que eu não quero, ou tudo que eu quero controlar é esse atrito. Quanto mais atrito, quanto mais o fio ele ficar forçando ali, ele reduz o movimento. O autoligado, quando você tira essa borrachinha, você tira esse atrito. Ou você reduz muito o atrito. Sim. Então, esse movimento ele sai muito mais suave de movimentação. Para o paciente que tem um caso de uns dentes muito apinhados, muito montados, às vezes você consegue corrigir isso de uma maneira muito mais suave para o paciente. Então, isso é muito bom. No meu tempo. E essa evolução, hoje você pega um cliente que você precisa fazer uma intervenção considerável. Hoje você faz uma simulação em computador, é possível? Por exemplo, a parte ortodôntica, hoje tem os alinhadores, né? Esses alinhadores invisíveis, que o pessoal chama de... Pode falar marca? Pode. Assim, tem o Invisalign, tem o Ortholine, então esses aparelhos, eles todos são baseados no computador. Então existe uma coisa chamada scanner intraoral. Você pega uma maquininha, um scanner, você passa toda na boca do paciente e ela reproduz tudo que está na sua boca no programa de computador. Então eu consigo pegar esse alinhador, pegar, por exemplo, dente torto, eu consigo usar placas, né, que são esses alinhadores, e você vai trocando essas placas e a movimentação vai acontecendo. Qual é a grande vantagem desses alinhadores? Você pode tirar ele para comer, por exemplo. Não, então você pode simplesmente ter uma vida normal, você pode comer seu milho. Virou tipo um aparelho móvel, como era? É. Só que assim, ele é um aparelho móvel, só que você tem que usar ele você tem que usar ele muito. Então, por exemplo, ele é um aparelho móvel, mas que ele tem que estar na boca há muito tempo. Então essa é uma desvantagem, por exemplo, dele. Eu tenho menos controle, depende do paciente estar motivado para usar o aparelho. Ele tem que ser bem disciplinado. Bem responsável. Agora você consegue fazer você consegue fazer praticamente de quase tudo com eles. Qual é a grande desvantagem dele? Ele tem um custo mais alto. Por quê? Normalmente, esses alinhadores, a gente trabalha, por exemplo, um dente que está... A inclinação ideal dele seria 20 graus, ele está 25. Eu tenho que reduzir ele, tipo, 5 graus. Em média, o alinhador ele reduz 1 grau por placa. Então, quanto mais movimentação tiver, mais placa você vai usar. E esse custo aumenta, né, por conta disso. E, ao mesmo tempo, o paciente ele tem que estar motivado para usar. Por quê? A vantagem do alinhador é que você pega um caso de um dente, um caso simples, por exemplo, um dente que está um pouquinho movimentado, você precisa fazer poucas coisas. Você consegue terminar ele em 6 meses. Com um aparelho fixo, em média, se demora 1 ano e meio, normalmente. Porque você tem que seguir uma sequência de fios de evolução até chegar na posição ideal. Com o alinhador, você já consegue fazer isso mais rápido, né? Então, em casos de pequenas movimentações, ele é uma excelente alternativa. E para aquele paciente que, poxa, estou de saco cheio de aparelho, não quero usar, é chato, muda a alimentação, né? Porque existe essa desvantagem do aparelho fixo. Você usa, você sabe. Tem que ter uma boa higienização, nem tudo você pode comer.
E o aparelho, com esse alinhador, você consegue fazer tudo isso como se você tivesse uma vida normal, né? Se você segue uma vida normal sem estar com ele. Esteticamente... É imperceptível. Mas eu, sinceramente, como tudo, não tem esse problema não. Eu tenho aquele cuidado rápido de... Porque tem pessoas que querem mais... Até higienização, então. Tudo tranquilo. Eu, quando usei aparelho um tempinho de minha vida e eu já cheguei até a usar o... Como é que chama? O capacete. Pronto. Foi? Eu já cheguei... Rapaz... Um que fica aqui atrás, uma correia. Pronto. Aí, por exemplo... Fui salvo, viu? Essa é a não evolução era da bonitinho, odontologia. não. Muito legal, por exemplo. Existiam esses aparelhos que chamavam de aparelhos extraorais. Que é um aparelho que, por exemplo, o paciente que tinha essa parte do osso maxila muito para frente, você usava ele para empurrá-la para trás. No português, o aparelho Bride. A boca de bride, né, que chamava, né? É, isso mesmo. Tipo assim, eu tenho 15 anos de formado, eu peguei muito isso quando eu estava na época da faculdade. Eu via muita gente na rua usando. Hoje existe uma coisa chamada mini parafuso. Mas eu usava para dormir. Mas o ideal seria que você usasse mais. Ele queria que eu saísse, eu disse logo... Por exemplo, existe uma coisa hoje chamada mini parafuso. O que é isso? São parafusos, tipo, parecendo um implantezinho, que você rosqueia ele numa determinada região da boca. E você consegue fazer essa movimentação sem precisar usar, por exemplo, esse aparelho extraoral. Entendi. Então, é como você falou da questão da evolução da odontologia. Hoje em dia tem uma gama de coisas. Eu já vi pessoas usando aparelho que parece que está interligado a arcada dentária superior com inferior, que tem uns Os elásticos. elásticos. Isso é bem comum. Eu usei também, até para corrigir a mordida, se não me engano. Exatamente. Elástico, a gente chama de elástico intermaxilar, né? Que é tipo Sim. da maxila da mandíbula. É muito comum usar. É protocolo. Tipo, quase todos os pacientes que eu atendo, a gente usa esse elástico. Para melhorar a mordida, melhorar o encaixe. Agora, Edgar, o que deixa curioso na gente no país que vivemos é que o Brasil é o país que tem mais dentista no mundo e o país mais banguela do planeta. Seria porque o brasileiro não tem hábito, não gosta de dentista ou aquele trauma mesmo do motorzinho? Ó, eu trabalho em consultório privado, trabalho em saúde pública, que é também uma paixão que eu tenho. Eu acho que melhorou muito. Hoje em dia, por exemplo, as unidades de saúde da família, unidades básicas de saúde, todas elas têm dentista. Basicamente, quase todas. Né? E o governo federal, existe uma política chamada Brasil Sorridente, que é até uma política tipo, que foi iniciada no governo Lula, se não me engano, foi o governo Lula, que aí virou política de Estado. Então, a saúde bucal é uma política de Estado. Com isso, melhorou muito os índices. Por exemplo, existe um levantamento chamado levantamento epidemiológico que o Brasil fez. Né? E tem um índicezinho chamado índice CPOD. É o total de dentes cariados, perdidos e obturados. O Brasil ele tem um índice muito bom em relação a até outros países, por exemplo. Então, aqui a gente não tem um grande problema. Assim, a gente tem um problema, sim, mas na média, a condição de saúde bucal da população lá não é tão ruim. Só que o Brasil é um país desigual. Né? Então, a população que tem menos acesso à educação, à saúde, ela vai ter também uma dificuldade maior de ter acesso à odontologia, como faz parte do ambiente que a gente vive. Né? Acaba não ter por onde muito correr. Né? Então, a população mais jovem ela tem um pouco mais de acesso. A população mais adulta, como ela vai perdendo mais dentes, ela tem uma dificuldade de ter serviços de média complexidade, que a gente chama, de prótese, de implante. Né? Nem todo mundo tem condição de pagar um implante, ele sabe. Né? Por mais que seja um procedimento assim, tipo, o paciente às vezes vai lá no consultório, pô, diga, implante é caro, né? Eu falo, depende. Por exemplo, um implante unitário hoje, vamos botar em uma média de R$ 2.500. Pô, é um valor relativamente, para a população, um valor salgado, vamos dizer assim, né? Todo mundo. Mas se você pegar um implante, que se você tiver uma boa condição de saúde bucal, de higiene bucal, e você não perder esse implante, você vai ter ele a vida toda. Então, sei lá, se você botou um implante com 40 anos, você vai viver até os 70. Pega aí, tipo, R$2.000 dividido por 30 anos. É muito barato, se você diluir por mês. Né? Então, não é um valor caro. E aquela chapinha da vovó do copo d'água? Ainda se utiliza muito? Usa, total. Hoje existem os implantes que você pode fazer protocolo. Então, você coloca os implantes e você coloca uma prótese como se fosse uma total presa no implante. Chama de prótese sobre o implante. Entendi. Então, melhora muito a aderência. Né? Os implantes vieram também, é uma outra tecnologia que veio muito, né? Puxando aquele gancho que você falou. E são pessoas que já não conseguem mais implantar, né? Não, assim, a questão do... Porque, por exemplo, como eu falei, né? Um implante unitário ele tem esse valor de 2.500. Mas quando você faz um protocolo, o que é um protocolo? O paciente ele perdeu todos os dentes superiores, por exemplo. Você tem que fazer um protocolo de 6 implantes. Né? Aí já aumenta o custo. Mas você tem um período para fazer implante. Você também não pode esquecer que depois de 10, 5 anos você querer fazer um implante. Por exemplo, porque às vezes você pode perder... Quando você perde um dente, ou quando você perde muitos dentes, esse osso que fica sustentando os dentes, ele reabsorve. Reabsorve o quê? Ele some. Sim. Ele vai reduzindo. Entendi. Então, quando você perde e você deixa muito tempo, às vezes você não tem osso para colocar um implante. Então, o que a tecnologia fez da odontologia? Você cria uma coisa chamada enxerto. Você coloca osso nessa região para você ter altura, dimensão para colocar os implantes. Fantástico. Sim, você refaz, né? Refaz.
Então, e tudo isso é mais complexo, né? Por isso que eu falei assim, tipo, na condição normal, né? De temperatura e pressão do paciente, pô, tá tudo bonitinho, tudo certinho, fica melhor. Quanto mais você deixa, mais complexo fica. A bola de neve vai... Exatamente. Eu falo isso pro paciente, assim, o paciente às vezes ele tem medo de ir pro dentista. Eu tenho medo, esse motorzinho incomoda, é chato. Mas eu falo, se você vai lá fazer uma limpeza, você vai lá fazer uma avaliação clínica, né? Tipo uma anamnese, faz um exame bonito, todo certinho, você vai ter um custo menor do que se você for fazer várias restaurações. Já encarece. Se você deixa aquelas restaurações lá, você vai ter um custo maior que você vai ter que fazer o canal daquele dente, depois você vai ter que fazer uma prótese para colocar naquele dente. Sim. Se você deixa mais, você tira o dente, tem um custo do implante. Então, quanto mais você demora de ir, quanto mais você deixa de prevenir, né, mais caro, mais complexo fica o tratamento. Né? Então, esse é um grande também problema. O medo, ele não pode ser... Eu falo assim, o medo não pode você inibir de você fazer aquilo. Sim, porque acha que... Até quem bota o implante, né? Acha que, botei um dente que não é meu, não é um dente mais verdadeiro, é um dente fake. Então, eu não preciso cuidar dele, né? Você pode perder o implante. Existe uma coisa chamada periimplantite, que é a inflamação do implante. É um tipo de rejeição? Seria... Não, é inflamação. Porque, assim, como é que funciona o implante? O implante ele é um material de titânio. E esse titânio ele é biocompatível com o nosso corpo. Então, ele se adere e as células em volta desse osso, eles conseguem aderir a esse implante. Tá? Então, esse implante ele fica aderido. Como ele fica aderido, aquela região ali não é uma região morta, é uma região viva. Tem célula passando, tem circulação sanguínea. Se você acumula bactéria naquela região, você vai inflamar aquela região. Aquele osso que está ali, ele vai inflamar e você pode perder esse implante. Como você perde um dente. Tem paciente que perde dente por questão de gengiva. O osso em volta do dente está tão inflamado, esse osso ele reabsorve também. Sim. Você pode perder um dente. Tem gente que fala, o dente estava mole. Né? Todo esse osso em volta, ele foi perdido pela questão infecciosa, né? De bactéria e tal, processo inflamatório. Então, você pode também perder o implante. Então, assim, o ideal é sempre você partir do princípio da prevenção. E essa prevenção, você não pode ter medo de ir para um profissional para fazer prevenção. Só que se você vai deixando, que acontece muito isso, o paciente ele deixa, eu tenho medo, aí não vai. Aí fica 1, 2, às vezes um tempão sem ir. Aí quando não vai, tem muita coisa para fazer. E você não consegue fazer tudo. Você perde um dente, às vezes você não consegue cuidar daquilo. Né? E aí você já vira uma bola de neve. Né? Então, a dica que eu dou é sempre prevenir. Né? Logicamente, assim, por exemplo, a parte ortodôntica. Você não escolhe nascer com o dente torto. Ele vem torto, né? Ele nasceu fora de posição. Como nossa população ela é muito misturada, você tem muita gente que tem um dente maior do que a arcada dele, por exemplo. O dente de um pai e a arcada dentária da mãe. Uma arcada pequena com um dente maior. Ou ao contrário, né? Às vezes tem muito espaço. Existe isso? Tem. É muito miscigenado aqui. A genética? Influencia. Eu pus a genética, a estrutura de um e... Pode. Porque assim, por que um dente ele não tem espaço? Né? Porque às vezes ele nasce, né? É muito comum aquela que a pessoa chama de preso canino, né? Ele vem lá na frente. Não tem espaço. A arcada dele não é do tamanho do dente que ele tinha. Entendeu? Então você pode ter isso. Ele buscou o espaço dele, né? Aí ele vai para frente, vai para trás, ele fica dentro do osso. A gente chama de dente incluso, por exemplo. Ele fica lá dentro. Então, isso você não escolhe. Sim. Aí você nasce com genética. Aí você vai colocar um ortodontista, vai colocar um aparelho por conta disso. Beleza. São chamados dentes montados, né? Que vem, né? Isso. Às vezes o paciente tem muito aquele dente aqui na parte de baixo, né? Montadinho. Sim. Por quê, né? Porque ele tem um tamanho dos dentes maior do que a arcada dentária dele comporta. Né? Então, ele vem montado. O que o dente faz? Ele vai tentando se organizar e ele fica montado, por exemplo. Entendeu? Isso aí você não escolhe. Beleza, né? Sim. Aí você vai colocar um profissional para corrigir isso. Né? E se você deixa mais tempo aí, para você corrigir depois, demora mais. Trabalho. Entendeu? Aí beleza, mas naquele caso que você, tá tudo bonitinho, tudo certinho, mas você não vai num profissional, né? Às vezes você não tem o hábito de usar o fio dental, por exemplo. O fio dental hoje é uma coisa fundamental para mim. Assim, tipo, tem que ser escova, creme dental e fio dental. Tem que ser parceiros. Sim. Porque o fio dental, hoje a gente come alimentos cada vez mais processados. Né? A nossa alimentação ela é muito processada, né? E esse açúcar, ele entra entre os espaços entre um dente e outro. E a escova não limpa ali. Então, o fio dental é fundamental para limpar essa região. A gente chama de um dente e outro, né? A região chamada interproximal. Então, é fundamental usar o fio dental. É muito comum o paciente hoje que não sente nada. Se tira uma radiografia de rotina, tá lá a cárizinha, que chama de cárie oculta. É bem comum entre um dente e outro. Aí que o paciente fala, poxa, eu atendi uma paciente meu, até um amigo meu. Velho, assim, você vai ter que fazer canal desse dente, mas eu não sinto nada. Quando chega na radiografia, mostra aqui, ó, tá muito próximo do tecido vivo, né? Chamado de polpa. Aqui não tem como restaurar. Então, é muito comum também acontecer isso, né? Hoje é muito comum mesmo, é bem comum.
Então, assim, uma dica, usem fio dental. Sim. Fundamental. O Edgar, quando o Gabriel falou a questão das dentaduras antigamente, é porque antes, quando a pessoa chegava em um dentista um tempo atrás, negócio de 15 anos, 10, 20 anos atrás, o médico não tinha esse pudor de extrair dente, não. É muito diferente. É isso assim, é a evolução, né? Vinha de alicate, ó. E ainda hoje, assim, tipo, a gente atende, ainda é muito comum as pessoas terem o hábito assim, meu dente doeu, eu quero tirar. Sim. Aí eu fico brincando, mas quando o seu dedo dói, você quer arrancar o dedo? Não, doutor, mas meu dedo é importante. Pô, mas é a mesma coisa. Né? É importante. Hoje a gente tem forma de tratar. Né? A gente tem forma de cuidar, de resolver o problema. Né? Mas antigamente muitos canais davam errado. Eu não sei o que acontecia. Muitos profissionais faziam canal. Também, né, Porque, por exemplo, o que ainda acontece muito hoje, assim, as pessoas elas têm o hábito de achar que o canal ele vai recuperar o dente todo. Quando o que é o tratamento do canal? É você tratar o canal que fica na raiz do dente. Tipo assim, você tem a parte visível, todo mundo está vendo aqui, né, do sorriso, chamada coroa do dente. Sim. A raiz que fica dentro do osso, ela tem uma coisa chamada canal. Você trata essa parte da raiz. Então, o tratamento de canal, você trata essa parte. Só que para você acessar o canal, você tem que... E o dente, muitas vezes, ele está com cárie. Então, ele já tem uma grande destruição dessa coroa. Então, às vezes, não adianta você tratar o canal e não fazer a parte da coroa do dente. Entendi. Então, muitos pacientes, eles dizem, eu fiz o canal, meu dente ficou fraco. Fica fraco, porque para você acessar o canal, você tem que tirar todo o tecido sujo que tem ali. Então, o dente ele fica mais friável, ele fica sem estrutura. Sim. Então, você tem que recuperar essa parte também. Então acontece muito isso, meu canal deu errado. Não é que deu errado. Você foi do canal, mas você não tratou outra parte. Você tem que tratar as duas partes. Tá? Por isso que é importante buscar um profissional. Aí no caso é o profissional já que tinha que orientar a pessoa. Orientar. Muitos pacientes também, às vezes, eles acabam, com a dor passa, eles somem. Passou aqui minha dor, fiz o canal, depois eu faço o bloco. O pessoal chama de bloco, né? Depois eu faço o bloco. Só que aquele dente está com curativo. Sim. Então ele está menos resistente. E esse curativo ele tem uma durabilidade pequena, ele não é para durar 5 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses. Talvez o paciente come alguma coisa, o dente não tem sustentação, quebra. Sim. Aí vai ter que tirar, porque a raiz ficou curta, enfim. Aí tem uma série de questões nesse aspecto aí que acabam... Aí o pessoal acha que o canal que deu errado. O canal deu certo, só que a outra etapa tinha que ter sido feita. Tá. Entendeu? Não Aí tem que concluiu Exatamente. efetivamente. E voltando para essa parte estética, assim, a gente vê hoje uma odontologia crescer um leque gigantesco, né? Com esse boom do fake, né, Júlia? Todo mundo quer ter um sorriso bonito. A da harmonização facial, né? Isso, e a questão disso, que eu falo até, hoje a odontologia até pratica o botox, realiza essas ações. Sim. E como é essa situação? Porque a gente vê muito essa questão ligada a essa parte estética. Como foi que a odontologia chegou nessa parte de botar o botox? Há conflito e choque com as outras categorias? Inclusive, a justiça hoje ela determinou que é uma especialidade, né? A harmonização orofacial é uma especialidade da odontologia. Então, assim, por exemplo, existe uma área da odontologia chamada cirurgia bucomaxilofacial. Sim. Então, a gente já mexe com face, a gente não mexe só com dente. Então, por exemplo, existem pacientes da parte ortodôntica, por exemplo, que eles têm, às vezes, ele tem essa parte aqui muito para frente, ou ele tem essa maxila muito para frente. Então, você às vezes coloca o aparelho e faz uma cirurgia ortognática, que chama, para você corrigir essas discrepâncias craniofaciais. Então, a gente já mexe com isso. Sim. Logicamente, com a especialidade... Anatomia, daí você já conhece de boca. Total. Aqui. Então, face, a gente conhece de face, a gente estuda face. Sim. A gente não estuda só dente, a gente estuda face, músculo da face e tal. E o botox é uma dessas áreas. Por exemplo, eu faço a aplicação de botox. Eu preciso até fazer em mim, que eu já estou até com ruga de expressão de novo. Você é sua própria cobaia? Eu faço para a Priscila, minha esposa, ajudar a aplicar. Eu não vou nem mais rir aqui, mas daqui a pouco ele vai estar me condenando. E o botox ela faz parte dessa harmonização, que é uma toxina, né? Chama toxina botulínica, que tem uma bactéria. Por exemplo, essa toxina, em grande quantidade, ela pode matar. Ela paralisa o músculo, né? Então, a dose tem que ser muito pouca, né? Logicamente. Como é que você mede? Você pede exames para as pessoas? Como é que você faz esse... Como é que o botox atua? Ele atua nos músculos da expressão facial. Então, por exemplo, esse músculo aqui, né? Que você faz esse movimento, né? Sim. Quando você faz esses movimentos, então, o que você aplica? Você aplica nessa região e esse músculo ele paralisa. Então, o seu rosto fica muito mais lisinho, do aspecto de jovem, né? E é muito procurado. Sim. O botox ele tem um período de atuação.
né? Aí eu tô preocupado com a Tô imaginando careca. aqui, já tô ficando com a careca aqui. Careca não é minha área, não. Mas o Botox você aplica e aí você paralisa esse músculo. Então esse músculo ele fica meio que... Aí tem a durabilidade. Isso. Deixa eu ver. Por quê? Hein? Não deu não. Nunca fiz não. Eu tenho. Tu igual a ilusão, nunca fiz não. Assim, e ele tem uma durabilidade. Por quê? Quando você paralisa o músculo, você evita que a transmissão do impulso nervoso aconteça. Então esse músculo ele paralisa. O músculo, tipo assim, a célula nervosa desse músculo, ela não atua. Então o músculo ele para de contrair. Né? Então o seu músculo ele fica enrijecido. Entendi. Só que o que a natureza faz? O próprio organismo ele vai criando outros canais. Né? Ele vai abrindo outras etapas e o músculo, por isso que o Botox ele tem uma durabilidade. Ainda bem que ele tem. Né? Porque se ele, imagina, você às vezes tem paciente que às vezes você pode aplicar no lugar errado, imagina se não voltar. Então ele tem uma durabilidade. E o cliente também voltar, né? Não, mas assim, não é assim, não só por isso. Mas é porque ele tem uma durabilidade. Porque o próprio organismo ele cria uma nova, ele cria um novo canal para que esse impulso nervoso aconteça. Aquele princípio do músculo que tem memória, é isso não? Diz que músculo tem memória. Tem, mas por exemplo, mas daí é diferente, porque assim, é a célula nervosa, a célula do músculo, tem uma célula nervosa nesse músculo, que aí, tipo, a transmissão desse comando, porque assim, por exemplo, você quer fazer isso, você manda um comando para esse músculo, a célula nervosa desse músculo fazer esse movimento. Só que você não pensa nisso, é automático. Né? O que o Botox faz? Ele atua nessa propagação do impulso. Então, você tenta fazer isso, você não consegue. Entendeu? Só que o que a natureza faz no próprio organismo? Ele vai criando novos caminhos. Né? Esse impulso aqui ele não funciona mais, só que aí a célula cria outro caminho. Por isso que o Botox ele tem uma durabilidade. Entendi. Que com o tempo a própria... E também por isso que a gente não fala para colocar Botox, por exemplo, a cada 3 meses, por exemplo, a cada 4 meses. Porque isso é ruim, porque você tem que esperar essa coisa acontecer naturalmente. Sim. Existe Botox, existe preenchimento também. O paciente tem esse bigode chinês, você pode colocar o preenchimento com ácido hialurônico. Aí tem uma série de coisas. É uma gama gigantesca de coisas que você pode fazer, né? Quando eu já vi uma reportagem que tem a questão do uso do, não sei se é Botox ou qual é a substância que normalmente é usado para, porque tem pessoas que quando ri aparece muita gengiva, pronto. né? É um sorriso aí faz com gengival. caso controle, tem o controle dessa. Isso. Aqui você tem vários músculos da face, da expressão facial. É mesmo? Vários. Eu já vi fazer. Que tem gente que tem que fazer A raspagem. gengiva aparece muito. Né? Então, existem Isso duas é um coisas. inverso, né? Por exemplo, o paciente que tem um dente muito curto, você pode fazer uma coisa chamada gengivoplastia. Você aumenta o tamanho do dente. Tem paciente que ele já tem esse outro aqui chama maxila. Ele tem um excesso vertical de maxila. Às vezes você pode minimizar com Botox. Sim. Mas tem paciente que às vezes é cirúrgico. Você tem que pegar essa maxila e diminuir o tamanho dela. Entendeu? Aí o Botox ajuda. Você aplica Botox nesses dois músculos aqui. Tem um músculo que faz esse levantamento do sorriso. E aí você aplica. Gera as maçãzinhas. Não, aí é só a aplicação do Botox. Você aplica Entendi. e aí o seu sorriso ele diminui. Como o músculo trava, você tem um sorriso, você reduz esse sorriso gengival. Isso aí. Contido. Isso. Botox é uma série de coisas que você pode usar. Para muita coisa. Entendeu? Tem um paciente que às vezes tem uma assimetria facial, por exemplo. Ele sorri, aí tem uma paralisia. Aí você aplica nesse lado, né, o lado contrário da paralisia, para ele ficar mais harmônico. Então, o Botox não é só aplicado, por exemplo, para questão estética, tipo assim, para melhorar deixar o sorriso, Então, o rosto menos enrijecido, vamos dizer assim. Do tipo assim, uma pessoa que teve um derrame. A depender do caso, você pode. Entendi agora. Você pode. Mas depende do caso, tipo assim, Sim, tem sim. que fazer a avaliação. Então. Casos e casos. Isso. Fantástico. Você Uma coisa importante também, assim, tipo, com essa questão das redes sociais, né? Se posta muita coisa. Sim. Muito. Então todo mundo hoje é meio que já. Vou fazer um clareamento. Você vai lá no YouTube, no Instagram, não sei o quê, você tem uma Compra série de carvão, pessoas compra que. não sei o quê, eu uma vejo série de vendendo coisas lá. acontecendo. É. Então, assim, a gente tem que ter cuidado com isso também, às vezes. Pra gente também não ir para qualquer profissional. Olhar, né? Esse cara é especialista, esse cara tem uma formação, esse cara estudou, o que ele fez. Né? Tem muita gente aplicando, às vezes, Botox aí sem ter um pouco de conhecimento de caso. Entendeu? Sim. Por exemplo, essa questão do carvão que você falou, né? É isso que eu ia falar com você agora. Por exemplo, eu vejo na internet o pessoal ensinando a passar água oxigenada no dente, carvão, não sei o que, tal. É isso que você deixar loiro? aproveitar você até aqui para você. Que boa. Por exemplo, Produtos que você vê que não usa na odontologia e o pessoal. Por exemplo, existe 2 tipos de clareamento que a gente faz. Um clareamento de consultório, que é aquele que o paciente vai lá, senta, a gente protege a gengiva dele toda, né? Usa o produto de proteção gengival, coloca o produto, coloca aquele laserzinho, aquela luzinha.
Não vai de dente, não vai de gengiva ruim não, porque aquele clareamento, na terceira sessão, menino, o dente dá cada pontada. Por exemplo, uma coisa que melhora muito isso é você usar antes um creme dental para sensibilidade. Sim. Então, E melhora até o muito. enxaguante também, né? Sensibilidade. Mas o creme dental ajuda muito. Por exemplo, assim, todos os pacientes que vão lá no consultório que a gente faz clareamento é protocolo. Já entrego ele lá, tem umas amostrinhas, ó. Substitua o creme que você usa por esse. Porque melhora muito a sensibilidade. Entendeu? Então, assim, e existe também o clareamento, voltando aqui, tem um clareamento de consultório e tem esse clareamento caseiro, que a gente molda o paciente, Mas é controlado pelo o dentista. pelo dentista. Aquela seringuinha, né, que bota. E você bota a seringuinha naquela moldeirinha transparente, parecendo um alinhador, que você usa. O clareamento de consultório, você usa o produto em alta concentração, num tempo curto. Uma alta concentração num período de tempo de 1 hora lá na cadeira, mais ou menos. Sim. O clareamento caseiro, você usa o produto em concentração menor, num tempo maior. Então, o cara pega um carvão, pega um oxigenado e bota quanto tempo? Entendeu? Então, assim, baseado em que isso? Então, tudo é feito baseado em ciência. Né? A gente não faz. Muita gente já diz assim, não, mas o dentista quer ganhar dinheiro. Não, pô, ele estudou para aquilo. Né? Ele está fazendo... Por exemplo, eu vou fotografar o paciente inicial, vou ver qual a cor daquele paciente, daquela cor do dente. Existe uma coisa chamada escala de cor. Então, você vê a cor inicial do paciente. O paciente ele vai, uma semana depois ele volta. Você avalia quanto clareou. Aí depois existe uma coisa também chamada no clareamento chamada ponto de saturação. Às vezes o paciente ele sai de uma coloração, ele não muda de uma para outra. O dente dele é aquela cor. Tudo isso eu explico antes para o paciente. E se eu tiver até O natural, né? um dente meu quebrou da frente e eu botei uma resina. Pronto. Boa e pergunta. eu fizer o clareamento clareia essa resina? A resina não clareia. A resina já vem com a cor entrega de laboratório. Então, boa pergunta. O paciente chega lá, eu digo, eu quero fazer o clareamento. Eu vou fazer a avaliação inicial dele, olhar tudo. Ó, você tem resina aqui, aqui, aqui. Lembrando que você vai ter que trocar essa resina pela coloração que chegou do clareamento. Entendi. Porque você faz um teste de cor na hora, né? Mas a resina ela não clareia. A resina ela já vem com a coloração. A gente escolhe a cor dela antes. Então, se você colocar um agente clareador, essa resina não vai mudar de cor. Não muda. Aí, o paciente ele tem que saber que depois que ele fizer o clareamento, ele vai ter que trocar aquelas restaurações. Ele vai ficar, às vezes, assim, uma semana com aquele dente, pô, cara, tá estranho. Mas fala assim, você tem que ter um pouquinho de paciência, porque quando a gente estabilizar a cor do clareamento, a gente troca a sua resina. Entendeu? Porque a resina não clareia. Então, isso tem que ficar... Por isso que é importante essa questão de... esse detalhe, às vezes o paciente ele não entende. E ele vê lá tudo bonitinho, pô. Ninguém posta nada que dá errado. Sim. Né? É capaz até de chegar em casa depois que terminar, o colega terminar, o filho terminar, o pai terminar, e pegar esse que você falou e usar passar pro colega do lado e usar do jeito que o povo... Porque imagine, não ó, duvide, não. você vai colocar um clareamento de consultório. Você às vezes faz 3 sessões nele. Então ele vai cada semana ele vai uma vez na semana. 3 a 4 sessões. Você aplica um produto numa concentração grande, né? Com um tempo de 40 a 1 hora. Sim. Aí você vai usar o clareamento caseiro, que você bota, né? Você coloca lá, o paciente fica lá 8 horas por dia. Então você faz um tratamento longo, não é uma coisa simples. Né? É uma coisa que você tem que ter um controle, tem que orientar o paciente. Né? Aí a gengiva ela inflama, ela machuca. Aí o paciente coloca o agente clareador, ele escorre para a gengiva e fere aí. Então, assim, tudo isso é estudado, tudo isso tem que ter um planejamento. Né? As pessoas, às vezes, elas querem as coisas muito rápidas e acham que tudo é muito simples. Reforçando o que eu perguntei a você, diante do que você está me falando, não existe esse milagre de eu pegar uma pastazinha que está vindo do exterior, como vários artistas, às vezes, anunciam produto, diz, não, eu estou usando tal produto, bota um pouquinho lá, daqui a pouco mostra o negócio de um... Não existe esse milagre. Tooth White. White Existe até uns cremes dentários que eles falam isso, né? De agitação clareador. Mas clareia quanto? Clareia o quê? Você sabe quanto clareou? Qual era o seu dente inicial de cor? Qual dente ficou conta do final? É porque ninguém lê as letrinhas miúdas que passa lá na propaganda. E assim, é muito comum, às vezes, assim, o paciente às vezes fala, não, clareou nada. Aí você pega a foto inicial e olha, clareou, né? Ele já vai acostumando. Porque ele perde, e ele também ele perde um pouco do que era o inicial. Né? Sim. Isso é muito comum, assim. E é muito comum também a ortodontia isso. Você está tratando o paciente, ele coloca o aparelho, um mês depois ele pergunta, vou tirar quando? Aí eu falo, tem que ter paciência. Né? Tem que ter paciência. E aí tem engraçado, um paciente assim, tipo, um caso bem complexo, um caso de extração, um caso bem... Aí ele, não, tá demorando muito. Eu falei, você tem 1 ano e meio de tratamento, esse tratamento tá andando muito rápido, ele não tá. Eu falei, tá. Aí peguei a foto inicial, mostrei ele, eu falei,
Eu fiquei brincando, assim, tu era um chupa-cabra, pô. Tá agora um gatinho, pô. Tem paciência, pô. E quando o paciente é desleixado, abandona, foge, some. Falei, pô, você tá ficando bonitinho, pô. Confia Mas aí, então pô. você falando de odontologia, Sim. mas que é a especialidade dos aparelhos. Tem pessoas que capodontia. as pessoas que vão, chega lá, faz o tratamento, depois quando termina de usar, que o médico diz, não, está tranquilo, a pessoa volta com aquele desalinhamento por alguma questão de saúde e outras. Estou dizendo a você porque eu já vi casos assim. Por exemplo, acontece muito assim, o paciente, às vezes, ele tem casos que é comum, às vezes, recidivar, que a gente chama, né? Tipo, de voltar alguma coisa. Por isso que é importante também o uso da contenção. Às vezes o paciente, aquelas contenções, não sei se você já viu, deve ter visto, né? Aquelas móveis que tem um ferrinho, né? E a inferior ela é fixa. Tem que usar contenção. Eu tenho até a fixa aqui embaixo. É protocolo, tem que usar contenção. Porque o dente ele tem um pouco de memória elástica. O paciente que tem um espaço, por exemplo, a gente chama de diastema, esse espaço aqui na frente. A tendência, quando você fecha, eu sempre brinco assim, ó, fechar o espaço é rápido. Manter fechado é que é difícil. Então eu tenho que, por isso que o tratamento às vezes demora um pouco. Eu tenho que manter fechado e deixar aquilo estável. Né? Estabilidade na ortodontia é algo muito importante. É por isso então Mas que você tira o aparelho. Por isso que às vezes demora um pouco. Indica o aparelho móvel, né? Tem que usar. A contenção ela é protocolo. Ela é tão importante quanto o tratamento. Só que ela depende muito do uso do paciente. Mas o que eu estou dizendo também é que você pode ter um reflexo de outro tipo de doença. Por exemplo, eu vou dar um exemplo de uma pessoa que eu conheci. Sim. A pessoa fez o tratamento, aí quando ela parou de usar o tratamento que o médico disse, não, o dentista disse que está ok, ela voltou tudo de novo. Aí quando ela foi descobrir, Sim. ela estava dormindo sempre com a boca aberta. Já era questão de respiração. Aí ela fez um tratamento, aí depois, quando ela curou esse tratamento, a questão da respiração dela, que ela fez o tratamento, voltou ao normal. Como se fosse o chupa-dedo, a chupeta da criança. Uma coisa que dá muito também recidiva é língua. O paciente às vezes tem hábito chama de deglutição atípica. Em vez de você engolir da maneira correta, você engole a língua empurrando para os dentes. Então, a língua é um músculo. Né? E às vezes a força da língua é maior do que a força do dente e do lábio. Então, o dente abre. Sim. Então, aí tem que fazer o tratamento com fono. Por isso que é importante essa avaliação inicial. O planejamento, ele é tão importante quanto o tratamento. Você conhecer o paciente, ele for lá, ver qual é a queixa dele, o que incomoda ele. Né? Porque às vezes aquilo que me incomoda não é o que incomoda você. Eu vou tentar lhe explicar, eu acho que seria importante seguir por esse caminho. Mas eu não quero seguir, eu tenho que respeitar a sua opinião, mas eu tenho que falar, isso aqui vai lhe causar, pode ser que isso aqui não fique 100%. Não tem problema. Tudo quando é explicado antes, não é desculpa, o paciente ele entende o que é. Né? Então, por isso que é importante o paciente ele ir e procurar um profissional. Né? E o profissional, nessa consulta inicial, tirar todas as dúvidas dele. Né? Acho que é muito importante a gente ter esse contato, ter essa conversa. Né? Às vezes o paciente ele quer tudo muito rápido, quer tudo para ontem e quer resolver tudo. Às vezes o paciente ele fica um tempão sem ir para o dentista, ele quer que em duas consultas se resolva tudo. Eu falo, calma, porque você chegou aqui agora, a gente vai lhe ajudar a resolver. Mas tem que ter paciência. Uma pergunta, a gente ouve muito falar em exame de rotina de 1 em 1 ano e tal, e nossa ida a dentista, para a gente fazer uma manutenção, O recomendado qual é o tempo cada ideal? 6 meses. O recomendado naqueles pacientes com condição normal de temperatura, pressão, tipo, tudo bonitinho. Sim. Mas tem paciente que tem problema periodontal, problema de gengiva, né? Problema de tártaro, né? Gengivite, que se olha. É bom ir mais vezes, porque tem que fazer uma avaliação. Depende muito do caso, entendeu? Aí tem que avaliar cada caso. Mas, assim, o recomendado é a cada 6 meses. Né? Entendi. E aí fazer uma avaliação direitinho, fazer uma... Tem Né? que ficar amigo de um dentista, né? Felipe? Por isso que a gente já trouxe um, né? Isso não é besta. Já estamos aí. A clínica é onde mesmo? Eu vi uma reportagem essa Bota semana. aí, cara. Bota aí, né, bota assim o link lá do Instagram Vou dela. aproveitar você aqui, a gente vai trazer esse assunto aqui para. Eu vi um médico falando, um dentista. É polêmica, não, Júlio? Não é polêmica, não, só até para esclarecer que não assistiu. Se fosse o nome dele logo aí. Ele falando que uma pasta dental é medicamento. E por ser medicamento, ela não pode ser usada discriminadamente em quantidade grande. Aí ele falou que uma criança até 7 anos, que a quantidade de pasta De flúor. que necessário seria como se fosse um grão de arroz, a quantidade. Uma coisa, não só para criança, para adulto também. É? Porque assim, ó, pronto, vamos voltar aqui para Normalmente, porque
Porra, então, pelo amor de Deus, eu vou Não, até falar porque- aqui, alô, tem uma visita que vai lá em casa direto, que escova o dente, meu amigo. Vai O meter. cabeça tá cara, viu, velho? Usa parecendo que tá escovando o dente de cavalo. Ó, a pia fica pela Bom, misericórdia. Vamos voltar pro começo da parte da prevenção. Escova tem que ser macia ou super macia. Escova dura, escova média, jogue fora. Sim. Certo? Então, sempre macia ou super macia. Creme dental tem que ter flúor. Com criança, a pediatria já fala que pode usar com flúor, mas pelo menos use com quantidade de flúor menor. Tá? Existem os ppm de flúor 1500. Eu sei que a pediatria já tem uma... Vai até brigar comigo, que vai falar que tipo, o ideal pode usar normal, mas eu prefiro a quantidade menor, porque a criança chupa muito a pasta. Por mais que você faça a escovação, eu tenho um filho gêmeo, né, de 4 anos. Quem faz a escovação dele sou eu. Eu deixo ele já começar a fazer, mas ele não tem descida manual para escovar 20 dentes. Né? Então eu vou lá e faço a escovação deles e deixo depois ele escovar um pouquinho no final. Né? Aí eu preciso, a gente faz essa parte. Mas vamos lá. Creme dental com flúor. Por que te fala do grão de feijão, do grão de arroz? Porque quanto mais creme dental você bota, ele tem uma substância chamada lauril sulfato que faz espuma. E não é a espuma que limpa. O que limpa é a escova passar no dente. É a remoção de remoção mecânica. Então, se você passa a escova em um dente e você não passa no outro dente, um dente está limpo, o outro não está limpo. Entendi. Sim. Então, por isso que às vezes o paciente fala, pô, mas porque eu tenho cárie, eu escovo 3 vezes por dia. Mas você está escovando todos os dentes corretamente? Você está escovando todas as fáticas? Essa escova é a fachada. Aí o paciente, às vezes, ele pega, escova o dente 30 segundos, fez espuma, cospe, o ar está fresco, escoveu o dente. E o tipo de escovação? Arredondado, passando lixo, qualquer jeito? Aí, por exemplo, você pode usar... Aí, a forma que se adequa é melhor. Entendi. Por exemplo, aqui na frente eu prefiro esse movimento circular, que você escova o dente de cima e de baixo. E pegando um pouco da gengiva. Sim. Esse é bem um grande lance. Às vezes o paciente ele escova e esquece um pouco da gengiva. Então, você massageia. Essa gengiva nosso dente, o dente está aqui, você tem uma coisa chamada suco gengival. Esse suco gengival tem um espaço livre aqui. Então, a escova passando aqui, você remove a bactéria dessa região. E outra coisa importante. A primeira coisa, você usa o fio dental antes de escovar. Então, você pega o fio dental, limpa dente por dente. Depois você faz a escovação. Por quê? Para você não pegar uma região contaminada, limpa e jogar na região contaminada. Então, você limpa logo essa região entre um dente e outro, depois você faz a escovação. Entendi. Sim. É o ideal. E a língua? No final também. Importante também escovar a língua. Bem importante. E aí, isso tem que, assim, escovação, ela é um hábito tão quanto tomar banho. Ela é um hábito de higiene. Né? Então, Mas aí tem uma dúvida também minha aqui que eu vou também ouvir e eu tô trazendo Pode para você perguntar. para a gente Vai, esclarecer. Ouvi dizer. A questão do eu vi uma profissional também falando que não se escova o dente quando acorda, porque o dente durante a noite tem um procedimento que o próprio organismo que deixa o dente mole quando chega pela não, assim, manhã. ó, quando você dorme, você tem uma redução da produção de saliva. E a saliva ela é um protetor natural. Quando você acorda, você não... Assim, ó, tem gente que tem o hábito de fazer a escovação antes de tomar café. O ideal é que você faça a escovação sempre após as refeições. Sim. Porque, por exemplo, tem gente que faz assim, diga, eu escovo o dente 2 vezes por dia, de manhã e de noite. Beleza. Que hora você escova de manhã? Antes do café. Então, você toma o café, almoça, faz os lanches nessas áreas e vai escovar o dente de noite. Então, você fica praticamente 12 horas com o dente sujo. Sim. Então, é sempre após as refeições. Sempre. Porque você come... todo alimento que a gente tem açúcar. Né? Então, se você coloca açúcar ali e você não faz a remoção da sujeira, a bactéria ali que está ali... E a bactéria ela faz parte da nossa flora bucal, ela existe ali. Tá? Quando tem esse desequilíbrio, que vem a doença. O que é o desequilíbrio? Você dá uma condição de açúcar ali para ela maior do que o que ela normalmente tem. Então, ela causa doença. E aí, por isso que dá a cárie e dá outras questões, né? Da saúde gengival e tal. Então, o ideal é sempre após as refeições, por conta disso. Entendi. A gente vê até muita gente muita gente já tira pedra, que a gente vê gente que tem o mau hálito e tal, e aí pensa até que é uma questão bucal, mas também pode ser uma coisa estomacal, né? A litose, né, que a gente chama que é o nome de mau hálito, ela tem 1 milhão de causas. Mas a primeira coisa que você vai olhar para o paciente é a questão bucal. Vamos olhar aqui como é que tá. Às vezes o paciente ele tem uma língua que não escova. Sim. Às vezes ele tem muito problema gengival, né, de tártaro e tal, e aí se dá muito mau hálito. Olhando isso, o paciente está bem e tal, aí você vai para outras questões. Aí vai a questão estomacal, porque aí tem uma questão do suco gástrico, né, que aqui
que ele pode voltar com refluxo, aí dá o... E o enxaguante bucal, Diego? Como um meio auxiliar. Tem paciente que ele faz uma escovação ruim e aí usa aquele bochecho e acha que vai limpar. Se assim, o dente está aqui, a placa bacteriana ela forma, né? Se acumula sujeira, a placa formou. Se você usa um bochecho, bate nela, ela olha pro bochecho. Tudo bom? Obrigado. Ela continua ali. Você tem que fazer a remoção mecânica da escova. A escova é remoção mecânica. Você tem que passar a escova. Onde tem dente, tem que passar a escova. Entendi. Então, isso é fundamental, assim, tipo... E é muito comum isso. O paciente ele tem um hábito de escovar um lado. Por exemplo, o dente de trás, né? Ele tem, tipo... Ele tá aqui. Ele tem essa parte da frente aqui que está em contato com a bochecha. Tem a parte que você mastiga o alimento e tem a parte por trás, sim, que está no céu da boca ou por baixo na parte da língua. A vida ele escova aqui, não escova aqui. Aqui é muito difícil dar cárie, mas pode dar cal, tártaro. Então, aqui não está limpo. Então, onde tem dente, tem que passar escova. E outra coisa, escova macia e dura, joga fora. Não serve. Porque o creme dental ele já é abrasivo. Sim. Já tem uma substância abrasiva para facilitar a remoção da placa bacteriana da sujeira. Se você usa uma escova dura, você está colocando mais abrasividade. Então, em vez de você estar limpando, você está desgastando o dente. Sim. Então, tem muito paciente que tem esses desgastes, principalmente nessa região próxima aqui da gengiva, muito por conta disso. E não precisa ter força. Não precisa estar... Talvez está estressado com o mundo, quer descontar no pobre da boca. Não precisa ter força. É movimento firme de vai e vem. Mas aí também a gente chega nas farmácias, nos mercados, tem uma gama de creme dental. Aí a pessoa não sabe qual usar. Aí olha pro lado, vê a de 1,50, leva. Assim, ó, mas por exemplo, eu uso... Assim, a gente recebe muita amostra, né? Eu acabo usando um bocado. Todos têm efeito. Por exemplo, tem uns que são específicos para quem tem problema de gengiva. Aí às vezes eu prescrevo aquele para o paciente. Mas se ele não fizer uma boa escovação, vai fazer efeito? Sim. Você pode comprar o creme dental mais caro do mercado. Se você não fizer uma escovação bem feita, vai fazer efeito? Agora que tem sensibilidade que é o ideal, né? Bom, aí já é outra coisa. Aí funciona. Mas tem que reduzir, usar... Aí, às vezes o paciente tem a escova... Aí o que adianta você usar um creme dental para sensibilidade com uma escova dura? Você vai estar desgastando e colocando o produto. Não vai estar resolvendo muita coisa. E uma dúvida de que para quem tem lente, essa escovação muda, o creme dental muda ou tudo, normal. Vida que segue? Vida que segue. E amarela? Não. Não, né? Porque a cerâmica ela não vai alterar a cor. Eterno. Entendi. Eu tô aqui. Eterno não é, porque você pode perder. Tô aqui curioso. Mas isso quem quebra garrafa de cerveja, né? Mas pode um gaiato quebrar um dente. E você vinho, quebra dente, mas... vinho e tal. Não mancha, não tem problema nenhum. É caro só é a passagem, né? Porque assim, ó, é caro porque você tem um custo de laboratório, que é bem caro. Elas não são baratas. E material de precisão, enfim, aí tem um custo embutido aí, realmente, que não é... Assim, o dentista ele não lucra tudo aquilo para ele, não. Tipo assim, ficou milionário, não. Tem um custo também de laboratório que é salgado. Entendeu? Agora, o que você indica? Fechar todo o sorriso ou dos da frente? Geralmente você usa você pode usar de canina a canina, que é a presa, né? Ou você pode estender um pouquinho para trás, para os prés, né? Que é o dente depois dele. Você pode usar até aí. O mercado cresceu muito, né? Muito. E cursos aqui no Brasil para essas aplicações? Vocês buscam aqui essa qualificação? A odontologia brasileira é uma das melhores do mundo. Né? Dos melhores. Aqui tem muito curso bom, velho. Muitos profissionais, né? Muito. Aqui na Bahia mesmo. Né? Aqui você consegue fazer as coisas aqui. Cresceu bastante a odontologia. Isso é doido. E também abriu muita faculdade aqui, né? Tipo, tem muita faculdade, tem muito dentista formado também, que aí os cursos cresceram bastante também. Mercado. E quem quiser um profissional bom, busca onde essa clínica lá no Tagara? A gente atende lá na Clínica CISO, eu atendo na Clínica CISO. Eu faço a parte de ortodontia e a parte de harmonização. Né? E tem uma sócia, Ana Paula, que faz a parte de implante e tal, essa parte de lente. Priscila, minha esposa, também faz a parte de estética e apartamento de canal e tal. Então lá você consegue várias especialidades lá. Fazer tudo lá praticamente. Lá você encontra tudo. E que é bom também, assim, acho que também é muito bom para o paciente isso, né? Sim. Porque ele vai para um lugar que ele vai ter vários especialistas, vários profissionais num lugar só, né? Às vezes é ruim você ir para um lugar e voltar e tal. A gente tem quando acontecer aquele problema de um profissional botar defeito no outro. É isso. E uma curiosidade até, eu como cliente de consultório,
quando eu busco, como é que eu vou saber o que buscar um dentista? Quer dizer, ele sai ligando pro dentista, ou você atende cárie, você tira cárie, você faz clareamento. Não, é sério, porque a gente não sabe os termos técnicos. Assim como a medicina, a odontologia tem várias especialidades. Né? A parte de restauração, né, é a parte de dentística. A clínica, você vai passar por um clínico geral. Eu faço clínica geral ortodontia. O paciente chega para mim, eu tenho que saber as coisas. Né? E aí, a partir daí, a gente vai encaminhando. Pô, diga, eu quero fazer lente. Beleza, vamos lá fazer a lente. Aí você avalia, pode, não pode? Como é que está a questão geral? Dá para você fazer uma lente com a gengiva inflamada? Dá. Dá para você fazer uma lente com dente cariado? Não dá. Né? Então, a gente vai avaliar a condição de saúde bucal toda. Estando tudo certo, vai para essa especialidade. Entendi. Entendeu? Eu não posso colocar um aparelho no paciente que ele está com gengivite, que ele está com cárie, que ele está com escovação ruim. Se o aparelho acumula mais sujeira, né? É um dos fatores, das desvantagens do aparelho fixo, né? Pô, eu tenho que tratar primeiro de todo, para depois ele ir para a parte específica. É o normal. Aí, por exemplo, normalmente você vai para um clínico e daí ele encaminha para aquilo que você precise ou aquilo que você também gostaria. Por exemplo, a lente é algo estético. Né? Eu quero fazer a lente. Bom, eu quero colocar o aparelho. O paciente chega lá e diga, eu quero usar o aparelho invisível. Ele já vem com isso na mão. Eu explico a ele como é que funciona, as vantagens e desvantagens, como é que usa, como é que não usa. Como é que vai ser. Como evolui, né? A gente estava discutindo no passado ali, recente, bracket de porcelana, né? Ainda usa Mas eu tô falando agora, hoje a gente já tá no aparelho invisível. Imagina. E que é muito legal, é fantástico assim, velho. Então hoje, se eu quiser resolver toda a minha vida, eu entro na CISO e vai de um canto ao outro, lá resolve tudo. Me leve pro Merchan, viu? Isso aí. Aceita parceria? Fazer patrocinar mesmo, Jura. Aceita parceria? Até mandar um abraço aqui, desculpa, Jura, interromper, pra doutora Priscila, que atende lá na CISO. Profissional de mão cheia, gente boa demais. Muito boa. Traz ela aqui depois pra falar da área. Fala com ela, É porque com essa questão dos meninos também, a gente ficou com um pouco de dificuldade de logística aí, né? Mas era pra ter vindo até uns 2 meses, ia ser legal. Porque a gente falou de muita coisa aqui, né? A gente acabou falando de implante, alinhador, botox, escovação. Mas hoje você tem uma gama de tipo de aparelhos, né? Muitos. Ou você tem um tipo de aparelho que ele tem vários modelos? Não, existe aparelho fixo, que é o colado, que é tipo, esse é o seu que você tem, é um aparelho fixo. Aí, esse aí tem um metálico, tem um estético, desse aí com a borrachinha. Existe o autoligado, que não tem a borrachinha. Esse autoligado você pode usar o metálico, que é parecido com o seu, só que ele não tem a borrachinha, e o estético, que é totalmente transparente. Né? E aí tem os alinhadores. Basicamente esses. Né? E ainda tem a placa, também alguns casos, né? Existe aparelho lingual, né? Que é um aparelho por trás também, que você cola por trás daqui dos dentes, que eu não uso, mas existe. Tá? Que é colado metálico, só que ele é todo por trás aqui, pela parte lingual dos dentes, né? Sim. E a correção também funciona também, mas é uma coisa que eu não trabalho. Mas tem e tem a questão das placas, que eu também já usei a placa, que é a placa do bruxismo. Isso. Aí já é uma outra coisa. A placa de bruxismo é isso. O que é o bruxismo, né? Tipo, tensão nervosa de noite. Você tem esse músculo aqui chamado músculo maceta, que ele é um músculo que ela é chamada de elevador da mandíbula, ele fecha a mandíbula. E o bruxismo, uma das causas é você estar com essa musculatura tensionada, você aperta os dentes. Os dentes é como se fosse a consequência desse... Aí vai arranjando. Normalmente à noite, quando você vai dormir. E a placa, ela ajuda você a minimizar isso. Né? Chama de placa miorrelaxante. Você consegue... Mio de músculo. Então você consegue relaxar um pouco a musculatura. Entendi. E essa questão de alguns dentistas prometer mudar o sorriso em uma semana, isso também acontece. São coisas que a gente vê assim. Depende. Assim, em uma semana eu mudo o seu sorriso. Se for um clareamento, ele muda mesmo. Depende do caso. Eu digo, pô... Porque, assim, isso é questão também ética aí, né? Assim, a gente está no meio mercadológico, né? Sim. A gente não faz parte disso, mas tem que ter muito cuidado com isso. Né? Eu tenho cuidado. Eu sempre tento deixar um prazo maior para deixar o paciente pé no chão. Calma. Como eu falei aqui antes, né? Tenha paciência, tenha calma. O paciente, às vezes, ele quer botar aparelho, ele quer tirar com 6 meses. Não tem como. É difícil. Essa semana mesmo eu fui dar uma volta numa grande avenida da cidade de Salvador e o que eu recebi de panfleto de empréstimo de dentista, eu voltei lá com um bolo. Dentista, panfletagem, empréstimo. Eu falei, rapaz, será que é pra pegar o dinheiro pra botar a lente de contato? Eu tava achando que era venda casada. Já tava batendo na cabeça. Pega o empréstimo aqui, fazer a lente lá. Né? Rapaz, será que eu tô juntando? Eu acho também que esse aspecto da humanização é importante. Sim. Acho que o paciente, ele tem que... Cada um é cada um.
A gente tem que atender ele sem fórmula de bolo pronta. Cada caso é um caso. Sim. E o paciente, ele tem que... Assim, eu sempre tento fazer isso com os pacientes. E explicar as coisas, né? Mostrar ele o que é viável e o que não é. As vantagens e desvantagens. Tudo que você faz, qualquer aparelho, qualquer coisa que você faça, qualquer material que você use, ela tem vantagem e desvantagem. Às vezes tem a desvantagem financeira. Às vezes eu falo, ó, eu gosto de trabalhar com aparelho autoligado, os aparelhos fixos. Mas ele é mais caro. Então eu brinco com o paciente assim, ó, você sai daqui para Feira de Santana com um Fusca, você chega em feira. Você sai daqui com uma Ferrari, você chega em feira. Você chega com mais conforto, mais segurança, com qual? Pronto. Logicamente que não é uma Ferrari e um Fusca, mas eu brinco com ele assim, faço analogia para ele entender. Então existem hoje aparelhos que são melhores. Eu tenho que explicar isso para ele. Uma das vezes a questão financeira para ele é um impeditivo. Mas dá para tratar? Dá. Dá para chegar lá no caminho? Dá. Vamos por aqui. Demora mais um pouco? Mas a gente vai. Agora você que falou aí, Edgar, que você tem 15 anos de formação e tal, atende, já rodou muito lugar aí, devo imaginar, muita coisa, muita boca você já viu. Um caso engraçado que já chegou de um paciente seu inusitado que queria a fórmula do... Ou algum milagre que aconteceu. Vai aparecer de tudo, velho, assim, tipo... É isso, assim, tipo, esse caso, esse que eu contei do aparelho foi engraçado por conta disso, né? A vida aparece muito paciente, assim, tipo, que já tá há muito tempo de aparelho e que aí vai para aqueles lugares que são muito baratos, que tá preocupado somente com preço, mas que não tem planejamento. Ó, qualquer planejamento odontológico, ele requer tempo, requer dedicação, né? Não dá para fazer de qualquer jeito. Por isso que eu falo assim, procurar um profissional adequado. E às vezes assim, às vezes você gasta mais dinheiro fazendo uma coisa ruim, mal feita, que você tem que fazer 2 vezes. Chegou, por exemplo, lá no consultório, chegou uma paciente segunda-feira. Ela estava com a próstata saltando, a próstata saltando não é minha área. Ela estava bem chateada, porque já tinha um tempão que ela ia. Ela, pô, me arrependi. Eu vi, ela estava conversando com outra paciente lá na recepção. Ela, pô, me arrependi de não ter feito aqui. Porque eu tenho que ir lá e não consigo resolver e tal. Acontece. Pode ter sido um erro profissional? Provavelmente sim. Não. Mas na verdade, esse jogo de cintura, essa coisa de você tentar fazer de uma maneira, um olhar melhor, é importante. Lá ela se sentiu acolhida. Então eu falei, ó, o que eu puder fazer para lhe ajudar, posso fazer. Então, às vezes o barato ele sai um pouco caro, né? Acontece muito isso, assim, de paciente, às vezes ele quer fazer orçamento em vários lugares e procura um lugar mais barato. E nem sempre o lugar mais barato vai ser o lugar com o melhor profissional. Vai ser o melhor material, não vai ser o melhor material. Nossa profissão é uma profissão que tem muito, a gente usa muito material. Eu já vi gente buscando super bonder para colar o dente. A gente usa muito material, então a gente usa material tem qualidade, tem material que é qualidade inferior. Então eu sempre tento usar o melhor material com o melhor custo-benefício para o paciente. Então tudo isso tem que ser avaliado, né? Então acontece muita coisa dessa aspecto. Agora, já que Júlia falou polêmicas aí, eu vou falar uma polêmica também. Plano de saúde. A gente vê uma briga muito grande dos profissionais de odontologia com os planos de saúde, da remuneração que são passadas para eles. Então, muitos planos hoje nem cobrem muito. Não cobrem e não valorizam o serviço, de certa forma. A gente vê aí planos pagando baixinho as condições. Assim, eu atendo plano de saúde, atendo. Tem planos de saúde que para mim são interessantes. Agora, assim, eu não faço todas as especialidades por convênio. Eu atendo a ortodontia, atendo. Alguns planos, outros eu já parei de atender porque não compensa. E falo para o paciente, ó, a tabela é ruim para você, porque a burocracia é muito grande. Eu não faço. Fique à vontade. Você pode procurar um profissional, se você quiser ficar comigo, tranquilo. A tabela é abaixo, né? Mas dá a depender do tipo de especialidade, entendeu? É tipo assim, hoje é algo, principalmente nas grandes capitais, que é mal necessário. Tipo assim, você tem que ter, né? Tem. Acaba chamando o paciente também. Sim. Eu falo assim, ó, eu atendo no serviço público, eu atendo no meu consultório e atendo em qualquer lugar do mesmo jeito. Se eu assinei um contrato, ou se eu assinei a atender por aquele convênio ou por aquele lado, eu vou tentar dar o meu melhor. Né? É uma escolha minha, não é uma escolha do paciente, não tem culpa. É uma escolha minha. A mão de obra vai a mesma. Eu tento... Depender só do material, onde você encontra o material. A coisa engraçada aconteceu isso, eu estava atendendo até no serviço público. E aí chegou um paciente falando que tinha um convênio e tal. Eu falei, não, eu atendo e tal. Ele, mas eu fiquei preocupado. Eu falei, por quê? Porque teve um consultor. Você não soube não? Passou em Bocão. Eu falei, o quê? Um dentista chamado Edgar. Eu falei, mas não foi eu não. Aí ele, não, eu sei. E aí teve uma confusão lá, que foi fazer um procedimento e tal. Aí eu falei, poxa, é uma pena, né? Chegar e parar na delegacia e tal. Eu falei, é uma pena, porque, tipo, é muito ruim quando isso acontece. Pro profissional e pro paciente, né? Ninguém gosta de ir pro dentista. É um procedimento que você vai tenso, né? Ninguém vai feliz, né? Tipo, vou lá no dentista hoje, legal, né? Algo que você vai meio tenso, meio preocupado, de incomodar. Tá? Já vai pensando no motorzinho.
Aí ele, vou lá. Eu falei, pode ir, vai. Botou tecnologia no motorzinho que não mexeram, não, foi? É difícil. O motorzinho A gente fica brincando, ali tem uma rotação de carro de Fórmula 1. Sim. Então como é que não faz zoada? Não, e ele é pra tudo, eu nunca vi. Outro negócio... São diferentes, a gente chama de peça de mão. A turbina que faz o maior barulho, tem outra que faz a limpeza, que é menos barulhenta. Mas não tem, ali é difícil conter o barulho ali. Caiu naquela cadeira ali... É isso, né? Tipo assim, é algo que você vai meio que tenso. E se você não tenta acolher o paciente, não tenta acalmar ele, fica difícil, né? Quem tem medo de injeção, se precisar tomar uma anestesia, já vai ficar preocupado. Já fica. Mas essa é a questão, é aquilo que a gente já falou, né? O medo ele não pode ser impeditivo. Porque quanto mais você posterga, aí mais você vai ter que fazer procedimento complexo. Sim. Aí vai anestesia, aí vai uma série de outras questões. Aí E aquela limpeza que a gente faz no consultório? Aquela pasta tem diferença? Que a gente só ouviu falar no flu. A pasta profilática. A pasta é um pouco diferente, né? Ela é um pouco mais abrasiva. Assim, a gente usa ela com uma escova diferente. Aí, por exemplo, uma dica que eu sempre dou para os pacientes, eu faço uma limpeza, né? Sim. Eu passo a língua em todos os dentes. Tá lisinho? Tá, beleza. Quando você fizer a escovação em casa, você tem que sentir essa mesma lisura. Se você passar a língua em algum lugar, sentir rugoso, sentir áspero, é sinal que a escovação não foi bem feita. Então, reescove. Sim. Entendeu? Então, Mas tipo no meu caso, que eu tenho uma contenção. essa região aí vai Fixa estar aqui. mais... Aí ela vai estar por causa da contenção, mas dos outros dentes tem Eu que estar mais digo liso. pra eu trabalhar essa limpeza. Já aproveitando aqui a consulta para não pagar esse... Vai na Cisa. Aceita parceria, né? Feliz. Imagina, Jura, você com ele aí. Sofre, hein, Jura? Teve uma veterinária que veio aqui, doutora Cissa Amorim. Bem que você armou, né? Ele chegou aqui, se identificou como Pai de pet, né? Beijo, Cis, a parceria foi boa. Gente boa. Essa contenção, ela é um fator de acumular mais sujeira. Você tem que ter uma atenção maior, usar o biofio dental, fazer a escovação nessa região. Acumula mais, mas se você fizer uma boa escovação, vai ficar bem. Show de bola. Viu? E o Vem fio cá, dental? Quando eu falei nesse instante aqui sobre que o médico antes não tinha pudor de extrair um dente, mas não era só não era só a pessoa que era formada em odontologia, não. Eram os protéticos, né? Os práticos, né? Os Tinha muito. práticos. Diminuiu que muito tinha- isso. Mas tinha muito. Tinha muito. Interior mesmo era muito comum. É porque assim, hoje, né? Aí, tipo, com a expansão no serviço público, isso diminuiu muito. Principalmente essa parte de cirurgia, né? Porque acaba fazendo nas unidades de E a saúde. questão também é uma atividade inerente só ao profissional, não é mais esse De pessoal. vez em quando o CROBA, né, que é o nosso conselho, ele posta algumas coisas aí de dentista. Faz exercício legal de profissão, né? Sim. Ela pode ser presa, né? Sim. Porque é assim, tipo, as pessoas às vezes ficam assim, achando que, não, é simples e tal, mas tem casos assim de paciente que vai para o hospital, pô. Mas ele distraía porque ele que tinha que vender Minha a mãe disse, prótese. Dá minha mãe problema. disse que no tempo dela, minha mãe é jovem, viu? Mas no tempo dela lá no interior, que ela morava no interior, ela dizia que tinha até medo de dizer que estava com dor de dente, que tinha que ir na casa do cidadão, chamar ele, que de vez em quando ele estava tomando umas duas, que ele já vinha e ele não era formado em odontologia, ele já vinha com alicate para arrancar, não tinha duas conversas. Essa cultura né? mutiladora, né? Que, assim, ainda acontece, mas ela diminuiu muito. E quando a gente vê fotos dos primeiros aparelhos de dente, porra, um capacete, Avançou né? muito. E se criou essa cultura, você falando isso, criou uma cultura de quem sente uma dor forte. Às vezes a pessoa já vai com o intuito de querer Tirar. extrair. Ele diz, não vou ao médico não, porque ele não gosta de tirar o dente. Né? Acontece. Eu já vi muitas pessoas falar isso, dizendo Por exemplo, não é bom eu dentista, tento- não, né? Não é bom eu- dentista, eu não, ele tento- quer. assim, é porque isso também é muito formação, né? A minha formação já é uma formação diferente. Sim. Já é a formação de tentar manter o máximo de Recuperar. dente possível, de recuperação. Eu mesmo fui um caso que eu tive que arrancar 4 dentes pra meu aparelho, minha Ortodontia, arcada né? entrar, que eu tinha uma arcada muito pra frente. Eu era bonito, Júlio. Era bonito. Eu Isso aqui peguei- que você tá vendo hoje, Eu isso peguei aqui, essa fase dele, Júlio. Era bonitão. isso aqui foi muita correção. Até mandar um abraço pra doutora Karina aí, que também tem muito trabalho. Já foi da Cissa também. Tô lá. Jura, eu sou garoto propaganda da Cisa. A Cisa é muito boa. Da recepção, Lindy, um abraço. Até pra dentro. Clínica é muito boa. Jura tem que ir lá, né? Jura tem que ir lá. Pô, você tá falando que Jura tá com dente de sorriso ruim? Jura, veja bem. Vamos lá de ideia. Tomar um café, mas se quiser fazer uma limpeza, Veja bem, Jura, analisando bem, seu dente tá precisando de um ajuste. esse aparelho, deixa eu ver.
Mas a evolução da odontologia é fantástica. A gente vê... E você vê assim, tipo, no bate-papo aqui, né? A gente falou de várias especialidades, várias coisas, né? Não, e é isso, eu digo por mim mesmo, pela grosseria do ser humano, de buscar só o dentista na dor, de fato. A gente vai ali, faz o tratamento e some, esquece. Exatamente. Acabou, tem dentista até que você falta, quando você vai buscar, o cara não tá nem mais aqui porque você sumiu, você não acompanhou, nada. Aí você tem que ficar pulando de dentista em dentista e você não cria aquela relação do cuidado com sua boca e nem com o profissional, né? Sim. Para te acompanhar, para fazer seu tratamento certinho. Por exemplo, a minha área, né, da ortodontia, você cria um vínculo muito grande. Às vezes o paciente ele fica lá 3 anos, né? Às vezes 4 anos, né? Depende do caso. A pandemia mesmo, né? Pô, foram 2 anos aí, tipo, meio que travados, né? Você tem paciente que ficou um tempão fora, com medo, tá normal, né? Aí quando volta, você fica 2 anos sem ir. Então, tem essa questão também, né, do tempo. E você cria um vínculo com o paciente, para falar assim, ó, você vai me ver todo mês. Eu vou lhe ver todo mês. A gente tem que ter uma relação boa. A gente tem que ter uma relação de confiança, principalmente. Né? E vocês, eu de imagino parceria. até a categoria sofreu muito, né? Porque a medicina, você ainda conseguiria até fazer uma tela presencial, né? Uma consulta ali, Por meio exemplo, que grosseira, mas como é que você faz? Por exemplo, Salvador mesmo ficou 3 meses fechado. A gente ficou 3 meses com o consultório fechado. Foi bem difícil. Muito consultório fechou, muitos colegas fecharam. Foi bem difícil. E você trabalha em uma área que justamente é área de contaminação, Total, né? A nossa área era a pior área para a questão da Covid, né? Exposição total. Pior área. Nosso risco era muito grande. Tanto que até hoje, por exemplo, assim, os hábitos mudaram, né? Eu uso 2 máscaras. Eu uso a máscara da VT5 e uma máscara... eu uso protetor facial. Né? Mudou muito, assim, nosso... Eu já tinha esse cuidado, na verdade, né? Tipo assim, aumentou essa questão da face shield e de 2 máscaras. E a higienização também do material, né? Mudou. Assim, a odontologia, assim, eu fico brincando assim, tipo, na Covid, tem gente que não suporta usar máscara, né? Eu falo, eu uso máscara, eu sempre usei máscara de segunda a sábado, que eu sempre trabalho de segunda a sábado, então pra mim não era um problema. Usar máscara não é um problema. Mas eu entendo que quem não é da área incomoda. Então pra mim não foi um problema essa questão de usar e tal. Mas foi bem difícil, assim, essa questão, porque parou tudo, né? Foram 3 meses, Salvador não liberou, 3 meses fechado. Só podia atender um caso de urgência e tal, então ia lá, eventualmente, o paciente, incomodando um fio, alguma coisa soltou e tal. Aí ia lá, atendia ele, todo paramentado, mas foi bem difícil. E as lendas que existem no meio, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Você me disse que no início, que às vezes a pessoa não pede para nascer, às vezes um dente nasce torto. Mas eu já vi declarações de pessoas dizendo assim, até de profissional, dizer, não, a pessoa, o dente nasceu torto porque não arrancou o dente de leite. Existe isso? Não. O que pode acontecer às vezes é você tirar o dente de leite antes da época. Por exemplo, o dente de leite, a natureza é tão legal com a odontologia que a gente tem 2 tipos de dentição, né? Tem a dentição decídua, que é de leite, e a permanente. Só que esse dente de leite ele serve de base para o dente permanente nascer. Sim. Então, que vem na pré-infância ali isso, no caso. Nós temos 20 dentes de leite. Os dentes permanentes vão para 32. Então, você vem nascendo os molares atrás. Você tem 6 molares atrás, tipo, que vem, né, dos dentes permanentes, que o de leite só tem um molarzinho, que no lugar do molarzinho vem um dente chamado pré-molar. Então, você tem dentes a mais que vem na dentição permanente. Só que esses dentes eles servem de guia. Entendi. Então, é muito comum, às vezes, os pais, né? Vou lá, dente de leite não tem problema não, pode só arrancar. E gera um grande problema. Porque você tira um dente de leite antes da época, porque a própria raiz do dente de leite ela vai esfoliando. Lembra que o dente fica mole, você tira em casa, amarra lá, né, cordinha. Porque quando o dente permanente vai vindo, a raiz desse dente de leite ela vai reabsorvendo, ela vai sumindo. E aí só fica a casquinha. Por isso que você consegue tirar. Entendi. Porque no meu tempo tinha aquela questão da farinha de R$1. Isso. Então não tinha dente esperar ficar mole, não. Era R$1, jura. Então, capitalista era trabalha. Era R$1. Bora, meu filho. Diante do seu lado aí que vai vir R$1 aí pra você. Então, na verdade, é o contrário. Se você tira um dente de leite antes da época, você pode bagunçar a mordida da criança. Sim. Pode bagunçar. Eu já ouvi muito falar isso aí. Não, saiu... É muito comum na ortodontia, por exemplo, isso. É muito comum. E também, assim, tipo, aos 6 anos, nasce o primeiro dente permanente, que é o molar permanente, que ele nasce atrás do dente de leite. Muitos pais acham que aquele dente é de leite. Aí não liga. Aí é muito comum você perder esse primeiro dente muito cedo. Sim. Então, assim, às vezes o dente que é para durar a vida toda, nasce com 6, o paciente tira com 9, com 10, com 12. Então, dura 4 anos na boca. Então, certo é levar a criança já para o odontopediatra. Aconselho qualquer pai levar no odontopediatra. Eu acho que é muito, assim, ir no especialista de odontopediatria, eu acho fundamental. Você tira medo, ele tem a parte lúdica, ele é especialista na área, ele vai ter um atendimento totalmente diferenciado para seu filho, né? Enfim. Acho que vale muito a pena. Aí é uma área que eu acho que
tem que levar no odontopediatra, tem que levar um especialista. Entendi. Entendeu? Eu faço ortodontia, mas assim, eu faço até uma parte de pediatria, né? Às vezes você usa muito aparelho ortopédico, né? Com criança. Eu faço. Mas a parte clínica, acho que tem que ir no odontopediatra. Acho fundamental. Sim. Porque você dá o norte já, a pessoa já vai... E ela já perde o medo. Quando a odontologia ela faz parte do seu dia a dia, a criança ela não vai com medo. Sim. Mas quando você vai com dor, você traumatiza uma criança. Você leva ela com dor, Verdade. é muito difícil. É muito difícil de atender. Aí que fica com medo do motor. Aí o trauma vira um trauma pra vida, né? Ela não quer ir, pô. Ninguém quer associar dor, né? E aí o dentista vira o vilão da história, né? Você tem que resolver aquilo. Aí por isso que é bom levar no odontopediatra. Sempre levar na parte de prevenção. Quando você previne, é tudo muito mais fácil. Até por ortodontia. Tem casos, por exemplo, eu tenho um paciente que eu vou atender que ele tem 14 anos. Ele vai ser um paciente cirúrgico. Ele vai ter que botar aparelho para operar. Sim. Então assim, ele já vem acompanhado, tentaram compensar, tentaram, não conseguia. Mas a mãe já sabia, então a mãe já foi precocemente, a criança já foi no dentista precocemente, já sabe da condição dele. Tem casos que você consegue, com aparelho ortopédico, com aparelho odontológico ortopédico, você consegue evitar uma cirurgia de um paciente. Você consegue melhorar a face dele. É um paciente que ia, tipo, entre as, a gente fica brincando, cair na faca, né, de operar, e é uma cirurgia complexa, não é uma cirurgia simples. Você consegue compensar esse caso, você consegue melhorar o caso dele. Então, por isso que é importante você ir sempre tentando prevenir. Não, e essa questão crânio-facial, essa discrepância, você não escolhe, como eu brinquei com você, né? Sim. Às vezes é uma questão genética, às vezes o pai ele tem essa arcada para frente, esse queixo para frente, às vezes tem uma maxila para frente, às vezes tem uma mordida aberta, sabe? Você não consegue fechar a boca. E a relação a questão da alimentação, mastigação e digestão. Você tem essa relação também, né? Tem, total. Assim, tipo, a alimentação, a mastigação, ela estimula na criança, estimula seu crânio a crescer. É um fator de estímulo. Às vezes a criança, ela usa até aparelho porque ela mastiga pouco. Ela não estimula, o osso não cresce, não desenvolve. Entendeu? Tô dizendo que todo caso é assim, tá? Sim. Mas tem casos que tá relacionado. Assim, hoje a criança ela come cada vez mais alimento processado, né? A gente come, né? A gente não mastiga, a gente não usa muito a musculatura. Então, é importante. a mastigação, além para o sistema digestivo, ela é de extrema importância para o crescimento do crânio facial, da casa face. Fantástico. Importantíssimo. Nada é à toa, na natureza. Então, quando eu ver alguém com cabeção agora, eu vou falar, pai, esse homem mastigou pra caralho. Não, fora brincadeira. Fantástico ele falar isso, né? Já vou olhar ali e falar, rapaz. Esse aí mastigou, né? E quem quiser, no caso, outra dúvida. Vai perguntando. Vá dúvida Narciso, tá usando os outros pra tirar dúvidas. Atirando tudo mas aqui, né? assim, tem pessoas que querem ir fazer o tratamento, é medroso. Mas a pessoa diz, eu vou pular e vou tomar medicamento, alguma coisa. Existe essa possibilidade de sedar a pessoa? Você dá um calmantezinho. Pode. Tem casos, inclusive, que você pode sedar a pessoa. Entendeu? Você pode sedar. Por exemplo, tem pacientes que são pacientes especiais, por exemplo. Tem muito paciente especial, criança, que tem uma dificuldade muito grande. Às vezes você só vai fazer centro cirúrgico. Você dá um e vai. Entendeu? Tem paciente não, paciente que é uma ansiedade mais leve, toma ansiolítico, acalma, faz. Eu já fui uma vez. E deixa também até aquele óxido nitroso também que você pode usar. Eu fui com aquela anestesia que deixa legalzão. Ali eu fiquei legal, viu? Rapaz. Pra fazer procedimento odontológico? Foi. Pode dar. Fiquei legalzão, Júlio. Legalzão. É isso assim, tem uma gama de opções. Sim. Você vê que uma odontologia... Não é motivo pro cara deixar de não ir. Vou falar sempre isso aqui, vou bater sempre. Prevenir é sempre mais importante. Eu vou o medo ele não pode impedir você uma de coisa minha. Eu tenho 4 sisos que 3 dele meio que despontou e falou, opa, eu tô aqui. E até a profissional que me acompanha, ela falou comigo, ela fez, olha, você tem 2 opções. Ou você arranca, que é o que eu lhe indico, ou você deixa e escove e cuide dele bastante. Porque senão eles são fadados, como ele está lá escondidinho, a cariar e vai lhe dar um trabalho muito maior depois para você retirar. E qual é o meu problema? Foi o que eu questionei ela. Eu falei, tudo bem, a gente arranca. Agora eu não vou ter 2 coragens para voltar aqui. Eu só tenho uma coragem. É fato de uma vez só, né? A segunda eu não vou ter. E aí eu falei, a senhora me indica eu tirar os 4 de vez? Ela fez, eu não indico. Eu indico você tirar 2 e tirar 2. Porque você vai ter que mastigar de algum lado para se alimentar, para viver. Sim. E aí eu... Com o meu psicológico, eu fiz, poxa... Vou tomar de canudinho. Não, vou pra escova de dente. Vou cuidar dele. Por exemplo,
Mas é o risco. É muito comum hoje, né? Os sisos, eles virem sem espaço. Muito também por causa Antigamente a gente mastigava muito mais, a gente precisava desse terceiro molar, né? Que é o siso, é o terceiro molar. Hoje a gente mastiga menos, a natureza vai diminuindo nosso crânio, nossa mandíbula e maxila, e aí o dente ele não tem espaço. Sim. Por que a gente indica a extração? Porque a maioria dos cistos e tumores odontológicos, que existe cisto e tumor, está relacionado a dente dentro do osso. Mas não quer dizer que todo dente dentro do osso vira um cisto ou tumor. Tá? Mas às vezes eles estão mal posicionados, às vezes assim, já vi paciente perder o segundo molar, que é o primeiro molar, o segundo molar é o siso. Porque ele está assim, o alimento entra, você não vê, esse dente aqui caria todo, você tem que tirar ele. Entendeu? Então, cada caso é um caso. Você tem que avaliar. A gente geralmente indica a extração dos sisos porque ele não tem espaço, ele está mal posicionado. Às vezes tem dentes, que estão muito numa região muito difícil de tirar, que você vai preservar. Vamos tirar a radiografia periódica para avaliar e tal. Então é isso. Mas normalmente se indica a extração dos sisos. Porque eles não têm espaço. Agora, se estiver na boca, está com espaço, vive com ele, feliz. Foi como ele falou, espaço você tem. Agora, o problema é a escovação. Mas às vezes ele nasce inclinado. Às vezes ele já nasce com uma posição ruim. Então ele já nasce sem ter como vir, entendeu? Sem rumo. Aí é meio perdido lá. Muito por conta dessa dificuldade de espaço que tem nessa região aqui atrás e na parte de cima também. Sim. E, vem cá, no caso, se acontecer um problema mais grave, não tem condições de deslocar o maxilar, não? Não tem as possibilidades dessa, não? Você pode deslocar o maxilar. A gente tem uma articulação aqui, né? Sim. Rapaz, tá falando de muita coisa de odontologia, né? Eu tô só de olhando aqui nas dúvidas. Tá me testando. Tô olhando pra Bruna ali, que ele tá só aqui. Será que a gente Pode. Você tem uma articulação chamada aqui, articulação temporomandibular. Essa mandíbula aqui é um osso móvel. Ela é o único osso móvel que a gente tem na face. Então, aqui você tem uns discos. No caso excepcional, pode... Você pode, tipo, esse disco é um disco articular, que você faz a mandíbula aí pra frente e pra trás. Sim. Entendi. Aí você pode ter um desgaste nesse disco. Aí você começa a estralar a mandíbula, você vai e não volta. Já aconteceu isso com uma paciente, eu tive que reposicionar. Eu já vi com espirro, né? Prendeu o espirro e o maxilar... Trava. Travou. É porque aqui aí trava, você tem que reposicionar. Em alguns casos você pode operar, aí tem uma série de gamas aí. Fazer terapia e aí vai. Mas pode descolar. E também o cara pode fraturar, né? Fraturar a mandíbula. Aí quem faz é o dentista, é o cirurgião bucomaxilo. O paciente fraturou a mandíbula, fraturou a maxila, tem um acidente de carro, ela tomou uma... E vai, quem faz é o dentista, é o bucomaxilo. Ele opera, bota a placa e aí vai. Essa parte de face toda aqui, quem faz é o cirurgião bucomaxilo, que é a especialidade da odontologia. E quem quiser te encontrar, quem está assistindo aí agora, dizendo assim, pô, vou ter que ir no dentista. Tanta coisa que ele falou aí. Confiei no homem, vou lá. Foguinho foi tanta propaganda. Aí, meu consultório é fazer Você tem um consultório seu e parceria com sua esposa. É isso, a gente tem um consultório chamado lá, é lá no Tegara, no edifício Torre do Parque, que é do lado do Hotel Fiesta. Siso. Clínica Siso. Clínica Siso. Eu atendo lá, eu faço basicamente lá a parte de ortodontia e um pouco de harmonização. Tem redes sociais. Aí tem lá, é Siso Odontologia Salvador. Sim. Aí é o Instagram da clínica. O meu é Edgar S. Neto. Edgar S. Neto. Sim. Aí, se tiver qualquer dúvida, quiser alguma informação, perguntar alguma coisa. Acho que Jura perguntou muito aí. Não é possível que tenha alguma dúvida daí, né? Mas é bom, Jura, é legal. Porque assim, às vezes parece que é muito distante. Sim. Às vezes, um tema de escovação. As pessoas, às vezes, assim, a gente acha que todo mundo sabe escovar. Às vezes, a gente acha que todo mundo, essa informação, às vezes, a gente acha que todo mundo tem e não tem. Mas essa informação aqui é boa porque, vou dizer, isso é uma concepção que eu percebo também. Às vezes a pessoa vai isso é questão geral, tanto no médico como no dentista. Quando ele chega lá, ele não consegue perguntar tudo, tem vergonha, né? Às vezes. Isso, é isso. A pessoa não consegue perguntar, às vezes o profissional não dá espaço. É isso. Aí o cara quer perguntar uma coisinha, o cara diz, não, eu vim aqui só para arrancar, tô pagando só para arrancar, não vou perguntar outra coisa. Exatamente. Por isso também que essas coisas são boas e também essas campanhas de conscientização, né? Canto de boca, né? Enfim, todas essas são importantes porque você gera na mídia essas informações e às vezes as pessoas procuram o serviço. Né? Sim. E aí, sim, procura um profissional de sua confiança, né? Tipo, procura um dentista. É bom ter essa relação, assim. Vou naquele dentista que eu gosto, vou fazer uma avaliação, fazer tratamento, né? Me sinto confortável lá, né? Me sinto bem acolhido. Acho que isso é importante, né? Não é só um procedimento, né? Não é só um dente, é um paciente, né? Não é só o financeiro, né? Exatamente. Assim, eu sempre falo assim, pô, financeiro é consequência do seu trabalho. Né? Se você for bem atendido, se você gostar, pô, você vai ficar, né? Você vai criar uma relação boa,
Acho que isso é que, Pois é. que é O primeiro importante. momento é você deixar sua saúde bucal perfeita. Depois vem a questão da correção e aí... Exatamente. É isso, assim, tipo, você procura um profissional e ele vai lhe orientar naquilo. Tipo assim, ó, eu tô vendo isso aqui. Tem paciente que tem um dente lá mal posicionado que ele não quer corrigir. Sim. Eu Ele, falo, acha, ó, ele acha legal, mas... Beleza, mas só, cuidado, porque dente muito montado, você tem dificuldade de escovação. Você tem que escovar bem essa região, você tem que usar o biofio dental, você tem que... Beleza? Beleza. Foi o meu caso com o siso, né? Entendeu? Então tudo isso ele tem que ser orientado. Né? Eu não estou lá somente vendendo um serviço. Eu estou oferecendo ele saúde. Né? Sim. Eu estou oferecendo um serviço de saúde que é importante que ele entenda que aquilo é importante. Ele não é obrigado a fazer, lógico. Mas ele tem que entender que aquilo é importante. Chegou? E aí, quer mais saber mais o que você... Eu acho... Você aproveita você. Eu acho que a próxima pergunta que ele vai ter que me falar é se meu plano aceita lá na CIE. O Edgar está chegando no nosso final aqui. Beleza. Queria te agradecer aqui por ter aceito e participado do nosso podcast Ah, aqui. um prazer, conversa boa. Boa, boa. Boa, bem legal. Quando voltar, a faça próxima... essas considerações Traga a finais doutora aí. Priscila com você. A pra- próxima já vai dar uma parceria aqui com o Priscila. É, Vai vir. bom. Já é Traga só... aí. Agradecer, porque assim, já acompanho vocês, sigo lá o canal de vocês. Ele tá até falando com o Gabriel aqui, te vindo, né? Conversando aqui em off, né? Falei, pô, não, assim, vocês têm um conteúdo muito variado, né? Isso é legal, porque tem para todos os gostos, né? Sim. E aí vocês conseguem falar de política, falar de veterinária, falar de odontologia, falar, veio com o Dani, né? Minha cunhada, né? Veio aqui também falar de ginecologia. Então isso é bem legal, essa variedade de assuntos e conteúdos, Sim. né? E assim, o passo final assim, é isso, né? Tipo, vou falar de novo, né? O medo ele não pode ser impeditivo de você procurar um serviço. Né? Quanto mais cedo você procurar, para qualquer área da odontologia, qualquer área da saúde, qualquer área da vida, né? Mais rápido ou melhor você vai. Quanto mais precoce você fazer esse atendimento, quanto mais você prevenir, melhor. Reduz o medo, aumenta a confiança, procura um profissional que você confie. Né? Acho que é importante também isso. Né? Um profissional que. Ou não. Assim, às vezes assim, o boca a boca é importante, né? Pô, não, fui lá, gostei dele, vá, pode ir e tal, né? Vou lá na clínica tal, vou na CISO, né? Enfim, acho que isso é importante. E cuidar, assim, cuidar da saúde bucal, né? Acho que é importante, né? Tipo, não é clichê, né? Esse cuidado é fundamental como qualquer outra área, né? Tipo, cuidar da nossa saúde é importante, né? Saúde mental, saúde bucal, saúde física, acho que esse conjunto aí tem que estar bem alinhado, né? Ainda mais nesse mundo de hoje que a gente vive, que tá... Então quem for Bem na corrido. CISO vai sair rindo à toa. Olha ele já querendo a parceria. Deixou pro final. Quer repetir aí seu contato, porque quem quiser... Lá na clínica CISO, vocês botam lá um negócio embaixo? Tipo, Não, nada, aqui não. é pro cara, a gente faz a pessoa repetir o Aí você vídeo. vai muito mais chance. Essa parceria. O Instagram da clínica é Cida Odontologia Salvador. E aí lá a gente tem telefone, tem as coisas, informações, acho que fica mais fácil, né? Ou botar clínica CISO também. Se você botar CISO no Google, CISO Salvador, né? Clínica chega. CISO, já vai aparecer lá a páginazinha do Google lá, com o telefone, com as informações, aí vai ter contato com o WhatsApp e tal. Aí tem um telefone, tem tudo direitinho. E aí a gente chega lá. Como é que vai ficar rindo à toa, né? Obrigado, meu. Valeu, Você obrigado. que ficou aí até agora com a gente. Tchau, até o próximo Jura Pod. Galera, não esqueça de ativar o sininho, curtir essa entrevista maravilhosa e multiplicar essa ideia, viu? Compartilhe. Até o próximo, valeu!